A Ucrânia é um país neonazista? Claro que não. O presidente Volodymyr Zelensky é nazista? Obviamente que não. Putin tem alguma razão em dizer que quer desnazificar o país? De forma nenhuma. Mais uma das suas desculpas absurdas para justificar essa invasão criminosa e essa tragédia humana que o mundo todo está testemunhando. Mas a Ucrânia tem sim um problema com o neonazismo e o extremismo, conforme admitiu o próprio presidente Zelensky. São grupos nazistas integrados a governos locais, batalhões nazistas apoiados pelo Ministério do Interior e uma legitimação de grupos nazistas na política nacional. E de onde vem essa história e por que ela vem sendo tão comentada desde antes da guerra? Vamos conferir aqui. Desde 1990, o povo ucraniano tem por hábito derrubar símbolos do ex-regime soviético espalhados pelo país, principalmente as clássicas estátuas de Lenin, o fundador da hoje extinta União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Em 2013, durante a revolução da Euromaidan, isso se intensificou e virou um movimento mesmo. Era o Leninopeds, na tradução literal, queda de Lenin. Quando eu estive na Ucrânia, pela terceira vez, aí em 2018, eu conheci um jornalista chamado Stefan Gilbert, um suíço que morava lá na Ucrânia e que resolveu registrar esse movimento especial com suas fotografias. Ele entrava em armazéns abandonados, invadia terrenos baldios e rastreava em garagens desocupadas que tinham virado armazém esses pedaços de estátua, essas esculturas derrubadas, essas cabeças de pedra decapitadas do pai da Revolução Russa. Quando eu conversei com ele, lá na Praça Bessarabka, desculpa a pronúncia, é uma que fica ali no centro de Kiev, eu entendi melhor o quanto a luta do povo ucraniano com seu passado representava um momento atual do país. The war happened, and in the course of that, hundreds of statues of Lenin fell down across the country. We started with this statue at the center of Kiev, which fell in the course of the revolution in the first few weeks. It was very symbolic back then because it was a symbol of the past going down, but it was also a symbol of the regime going down. Eu estava lá na Ucrânia para contar a história da Euromaidan, essa série de protestos na capital que acabou com a derrubada do então presidente Viktor Yanukovych. As imagens que marcaram o mundo foram as da violência dos protestos, com mais de uma centena de mortos entre manifestantes, policiais e as forças paralelas do governo aliadas à Rússia. A raiz desse sangrento embate era o alinhamento de Yanukovych com Moscou. Enquanto o povo da capital queria estar mais próximo da União Europeia, ele era mais um queridinho do Kremlin. O que acontecia na região mais ao leste do país era justamente o contrário, lá onde fica Donetsk, Luhansk, a região de Donbass, que é bem mais identificada com a Rússia. Lá, rebeldes separatistas já lutavam contra o exército ucraniano. A Euromaidan, lá no centro, na capital, acabou com os manifestantes conseguindo derrubar esse presidente alinhado à Rússia. Ele mal falava ucraniano, para você ver o nível da coisa. Em resposta, Putin resolveu anexar a Crimeia, o que aconteceu da noite para o dia, sem que um tiro fosse disparado e com ampla aprovação da população local. Eu tive na região também, em 2014 mesmo, e o que eu mais vi eram bandeiras russas, gente com camisa do Putin, pôster do Putin sendo vendido pelo metrô em tudo que é lugar, e um povo muito satisfeito com o seu novo país. O que não quer dizer nada também. Essa anexação da Crimeia pela Rússia foi mais um ato completamente autoritário de Putin, uma violação de direitos internacionais e da soberania nacional de um país, a Ucrânia. O ditador russo, mais uma vez, mostrava as suas garras em desafio à comunidade internacional, como já tinha feito outras vezes, na Geórgia, por exemplo. Com isso tudo, o sentimento anti-Rússia na Ucrânia só cresceu. E logo em seguida, a anexação da Crimeia pelos russos, veio a série de leis que a imprensa mundial resolveu taxar de leis anticomunistas, de forma meio simplista, e que renderam manchete no mundo afora como comunismo é proibido na Ucrânia, a Ucrânia decide igualar comunismo e nazismo, esse tipo de coisa. Na verdade, o que aconteceu foi que o presidente Petro Poroshenko, que sucedeu Yanukovych, aquele lá que era o baba-ovo do Kremlin, Poroshenko resolveu se posicionar como uma antítese do seu antecessor e, sem consulta popular ou aprovação do parlamento, definiu que seriam proibidos no país símbolos, imagens, nome de rua e até de cidade que remetessem ao período do domínio soviético. Mas, ao mesmo tempo,
as leis tinham alguns probleminhas nada democráticos, né? De calar a oposição, de ser mais opressora, de não permitir a liberdade de expressão e também o fato de homenagear grupos que lutaram pela independência da Ucrânia, muitos deles inspirados no líder de extrema-direita Stepan Bandeira, que atuou ao lado de nazistas e promoveu massacre de poloneses no século XX. Eu conversei também com uma manifestante que não se esquivou de contar que entre as pessoas que encaravam de peito aberto ali a polícia e os impiedosos membros das forças paralelas do governo Yanukovych, havia também um grande contingente de neonazistas, de grupos extremistas e de inspiração fascista. Alguns dos mais presentes nos combates eram inclusive membros de torcidas organizadas, dos times locais ali como o Dinamo de Kiev. Os caras eram acostumados à briga e confusão, formavam ali a linha de frente no combate e protegiam os outros manifestantes. E, com isso, ganharam muita moral com o povão. Outras tantas facções de perfil semelhante acabaram se unindo depois e formando o que ficou chamado de Pravy Sector. De novo, a pronúncia com certeza está errada. Que é uma organização de grupos radicais formados por patriotas ultranacionalistas e neonazistas. A bandeira, por exemplo, escolhida por esse pessoal, era uma versão adulterada do tradicional estandarte azul e amarelo, que é o símbolo nacional do país. Eles dizem que essa é a versão sangue e solo da oficial. Sangue e solo é um lema nazista, que faz menção à superioridade racial e territorial. E foi o símbolo usado por aquele antigo exército insurgente da Ucrânia, que se aliou à Alemanha nazista em diversos momentos. A tal bandeira já apareceu até aqui no Brasil, em manifestações bolsonaristas, como aquela que rolou na Avenida Paulista, em maio de 2020, não sei se vocês se lembram. Uma época que o termo ucranizar o Brasil e a bandeirinha da Ucrânia era usada pela extrema-direita brasileira pelos piores motivos possíveis. Outras organizações semelhantes, como o Batalhão Azov, que inclusive recebia apoio oficial do Ministério do Interior, têm ideologia abertamente neonazi e já foram alvo de pedido formal do Congresso dos Estados Unidos para que fossem considerados um grupo terrorista internacional. Volta e meia circula por aí umas fotos de soldados ucranianos e volta e meia acaba sobrando ali um emblema nazista nos uniformes. Em tempos de guerra, a influência dos Azov e outros extremistas acaba ganhando força. Como você tem um inimigo tão poderoso, cruel, sob o comando de um ditador sanguinário como Putin, acaba que o pessoal acha que vale tudo nesse combate. Essa turma toda que eu citei aqui no vídeo ganhou muito reconhecimento nesse período. Mas eles não quiseram parar por aí. Com a notoriedade conquistada, eles se lançaram oficialmente na política ucraniana, formaram um partido, conquistaram até uma parcela considerável de apoiadores. O que é um problema grave e sério, independente da adesão a esse tipo de ideologia. E não sou eu que estou dizendo isso não. Como eu falei lá no início, o próprio presidente Volodymyr Zelensky declarou em uma entrevista após a sua eleição que a Ucrânia tem um problema com os seus grupos extremistas. O problema é que agora eles têm algo muito maior para resolver em mãos, que é essa cruel invasão russa ao país. Como diz o ditado, em tempos de guerra, a primeira vítima é a verdade. E, como nessa época a tendência é aumentarem as opiniões acaloradas e equivocadas, não custa a gente repetir. Zelensky não é nazista, a Ucrânia não é nazista, a invasão de Putin ao país é um completo absurdo de um ditador com sonhos de czar, usando um problema local como desinformação para justificar ou tentar justificar o injustificável, que é essa guerra. Mas fica aqui o registro para a gente entender o porquê das coisas e não cair em qualquer tipo de discurso, principalmente em tempos de guerra. É isso, até a próxima. Mas calma, não desliga ainda, informação importante. Tô brincando, importante só para mim. É que eu peço para você se inscrever no canal, botar aqui a notificação, dá o like, pega o link, espalha nos grupos do WhatsApp, comenta aqui também, que é para o YouTube entender que você gostou e espalhar o vídeo, que é isso que me motiva a seguir por aqui, crescendo essa turma aqui do YouTube e também divulgando a comunidade. Se você quiser fazer parte dos bastidores do canal, do nosso grupo de WhatsApp, onde a gente pensa as ideias, tem reunião por Zoom, chama convidados, entra no link que eu vou botar aqui embaixo também em algum lugar na descrição e aí você participa com a gente dessa coisa maravilhosa. É isso, vídeo desse. Até semana que vem, espero eu. Obrigado, tchau.